Vamos fazer esse episódio 17, que é lindo. É quando o centurião romano, ele vai até Jesus para pedir a cura pelo seu próprio filho. Ai, olha, você vai ficar apaixonado por essa palavra, eu não tenho dúvida disso. E Jesus vai tratar muito a tua vida e o teu coração através dela, e eu tenho certeza que vai fortalecer muito a tua fé, a tua perseverança, você estar firme na rocha, firme na palavra, firme com Deus, independente de qualquer coisa ou de qualquer pessoa ou pessoas que estejam ao teu redor. Coragem, coragem. Ele mesmo disse para Josué, Josué, tenha força e coragem, pois eu sou contigo. E quando Jesus é com a gente, não há nada que impeça a vontade dele, o propósito dele na nossa vida. A gente pode até atrapalhar as obras de Deus na nossa vida. Mas depois que a gente chega, tá bom, Jesus, eu me rendo. Toma minha vida para você, me ensina aí o que eu tenho que fazer. Olha, é batata, supimpa, não tem como dar errado. Olá, meus irmãos, minha família de Deus, como é que vocês estão? Como passaram essa semana? Eu espero que muito bem. E muito bem não significa ausência de dificuldades, não significa ausência de alguma má notícia ter chegado, alguma aflição, alguma coisa que tenha feito com que o coração batesse mais acelerado por algum motivo mais descontente. Uma boa semana significa ter passado por todas as coisas boas e não tão agradáveis, de uma maneira forte e firme, dentro da palavra de Deus, da fé, da persistência, da confiança e da coragem. Coisas que você sabia que nós vamos tratar disso hoje aqui? Hoje a gente vai conversar muito a respeito de confiança, coragem, persistência. Faz os 3 Cs, curte, compartilha e comenta esse vídeo. E vamos para a nossa vinheta, onde tem o meu e-mail, como eu sempre digo, tá aí para que você possa usá-lo, desfrutá-lo, conversar comigo, me mandar perguntas, observações, acrescentar coisas que a gente conversa por aqui, me contar o teu testemunho, as tuas experiências com Jesus, enfim. Seja bem-vindo não só aqui, como seja bem-vindo também no meu correio eletrônico, que é o meu e-mail, que está aí no finalzinho da vinheta, sempre esperando pela tua visita, pela tua pergunta, pelo que você quiser. Tá bom? Então vamos embora para a vinheta. Eu te espero depois da vinheta. Não me abandona aqui e vamos ler a palavra de Deus. E vai pegando tua Bíblia enquanto isso e abre aí no livro de João, versículo 43 do capítulo 4. Ó, não vai embora. Me espera aí depois da vinheta. Simbora lá na leitura? Já abriu a tua Bíblia? Capítulo 4, verso 43 e a gente vai até o 54, tá bom? Então não vamos perder tempo, vamos ler e vamos refletir, vamos aprender aqui em nome de Jesus. Não só você, eu não estou aqui só para te ensinar, quem ensina é o Espírito Santo, eu sou um instrumento, eu estou aqui para aprender também junto contigo. Porque aquilo que Deus me coloca para falar com você e me prepara, Ele antes de tudo já está também me curando. Então, simbora. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinham transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde.
Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. E esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então, gente, eu tenho uma coisa para te dizer, tem um monte de coisas aqui para a gente aprender e para a gente refletir, e aqui estão os meus apontamentos. E a gente vai falar sobre essa passagem e vamos dar um tema para ela, que é eu preciso de um milagre. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Pai, eu preciso de um milagre. Quem é que não precisa de um milagre? Todos nós precisamos, e como eu disse aqui no episódio 16, nós às vezes nos habituamos tanto com os milagres de Deus na nossa vida que já não enxergamos o milagre que é. Se você parar para pensar que nascer a cada dia que você nasce já é um milagre, tá tudo dentro do corpo funcionando, tudo agindo de maneira tão coesa, já é um milagre. Se você parar para pensar que às vezes a gente tem um corte na mão e imaginar que o teu corpo começa a trabalhar e reagir para que aquele corte seja cicatrizado, isso é um milagre. O milagre da visão, o milagre da fala, o milagre da audição, o milagre do acordar. Porque temos uma data de chegada, temos uma data de partida, então temos que aproveitar esses dois limites, a entrada e a saída daqui. Mas enquanto nós aproveitamos e estamos aqui, é porque cada manhã foi depositado sobre nós a misericórdia de Deus e um novo dia que Ele nos concede, uma nova vida que Ele nos concede, um novo agora que Deus nos dá. Mas existem vários outros milagres todos os dias na nossa vida, mas que por nos habituarmos a eles, muitas vezes já nem o consideramos mais milagres. Mas tenha certeza que são e começa a reparar neles. No verso 43 está assim: depois daqueles 2 dias, nós falamos desses 2 dias no episódio 16. Para quem está chegando agora aqui, gente, nós estamos fazendo um estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então, nós estamos agora no capítulo 4, no verso 43 até o verso 54. Só que nós já temos todos os estudos desde o capítulo 1, do verso 1, prontos aqui. E na lista dos vídeos do canal do YouTube, tá aí, episódio 1, 2, 3, 4, esse é o episódio 17. Se você estiver chegando agora no 17, eu te convido que você, depois de assistir o 17, não precisa sair daqui, não precisa parar, porque a gente dá sempre aqui a explicação, mas eu te convido que depois você separe os seus dias. Mas não vai para o 16, o 15, o 14, vai lá desde o 1, porque o 1 está te apresentando quem é João, aonde ele nasceu, o que ele é no Evangelho de Jesus, etc, etc. E aí vem todo o caminhar. É muito legal, porque assim, é tipo, né, que lê um livro de trás para frente, que vê um filme do final para o começo. Então, eu te dou essa opinião, que você vá lá no episódio 1, depois de terminar esse aqui do 17, e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai abençoar muito a tua vida e abrir muito o teu coração, os teus olhos espirituais para isso. Então, no verso 43, a gente vê que depois daqueles 2 dias, que ele então, a convite, a pedido, a súplicas dos samaritanos, ele ficou lá com eles por mais 2 dias, embora seu destino era a Galileia, mas aí houve toda aquela conversão em Samaria, todos aqueles que ouviram a palavra de Jesus, não viram milagres, sinais, maravilhas, prodígios, nada disso. Ouviram a palavra de Jesus e creram em Jesus. Não só pelo testemunho da samaritana, mas também pela própria palavra de Jesus. E a gente estuda aqui no episódio 16 a importância do teu testemunho, o quanto é bacana, edifica a vida, glorifica o Senhor, você contar as tuas experiências com Jesus. E aí, depois desse tempo, então, que ele passa esses 2 dias, Jesus, então, volta a sua viagem e ele vai, então, para a Galileia, que era para onde ele estava indo, mas ele mesmo disse, que a gente vê, talvez no episódio 15 ou 14, que era necessário que passasse por Samaria. Existiam 3 maneiras, 3 caminhos para se chegar à Galileia, mas ele escolheu o caminho que, embora mais curto, que era ir pelo centro e passando por Samaria, mas era também o mais perigoso, porque aquele povo de Samaria era um povo inimigo dos judeus, né?
há mais de 700 anos, a gente falando sobre isso, há mais de 700 anos eles já eram um povo inimigo. Então era uma região bastante conflituosa. Normalmente quem estava na Judéia e queria ir para a Galiléia não passava por dentro de Samaria. Mas Jesus disse que era necessário porque o Espírito Santo já estava mandando ele para lá, porque ele mesmo dizia que falava, que fazia tudo aquilo que Deus mandava. E Deus, o Pai de Jesus e nosso Pai, ele disse a Jesus que para chegar na Galiléia, ele tinha que ir primeiro passar ali em Samaria, porque tinha muita gente para ele cuidar. E a gente vê no verso 44, o próprio Jesus, ele tinha afirmado que nenhum, não é alguns, uns ou outros, não, que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Meus amigos, meus irmãos, minha família de Deus, como eu gosto de chamar todo mundo aqui, Jesus, ele nasceu em Belém, na Judéia, mas ele foi criado em Nazaré. Então, quase que 30 anos, Jesus viveu em Nazaré, embora tenha nascido em Belém, na Judéia. Nazaré ficava na Baixa Galileia, por isso que vocês já devem ter visto alguns lugares, algumas passagens na Bíblia se referindo a Jesus como Galileu. E o que acontece quando ele diz, profeta de casa não tem honra, né? Nenhum profeta de casa tem honra. Aonde Jesus foi criado, aquelas pessoas se habituaram a ver Jesus como filho da Maria, filho do José. José era carpinteiro, ensinou o ofício para o seu filho Jesus, né? O pai de Jesus aqui na terra, né? O homem que, ao lado de Maria, conduziu com Maria a criação de Jesus, né? A proteção de Jesus, a educação, proveu Jesus das coisas que eram necessárias. Então, José era o padrasto de Jesus, né, era o pai terreno dele, embora Deus fosse absolutamente presente com Jesus o tempo inteiro. Deus estava tanto no céu quanto na terra cuidando do seu filho unigênito. E depois, então, Jesus passa a ser o filho primogênito, porque Jesus nos religa com Deus e nos faz filhos de Deus, justiça de Deus. E com isso, Jesus, que era o filho unigênito, passa a ser o filho primogênito, o primeiro filho de Deus. Mas isso é uma outra história. Um outro estudo, mas todo mundo ali de Nazaré estava acostumado a ver Jesus como essa pessoa que nasceu em Belém, que foi morar lá com a família, e não viam em Jesus a sua divindade, não viam em Jesus que ele era o Messias, tão mencionado já naqueles livros que eles tinham, em todos os relatos que eles tinham, né, de todos os profetas, de todo o Pentateuco, né, já desde Gênesis Jesus é anunciado. Então aquelas pessoas, elas se habituaram a ver Jesus, aquele menino que cresceu ali, e não conseguiam perceber em Jesus a sua cristandade, ele ser o próprio Messias, ele ser o enviado e o Filho de Deus. E o que acontece quando ele diz, profeta de casa não tem honra, né? Nenhum profeta de casa tem honra. Aonde Jesus foi criado, aquelas pessoas se habituaram a ver Jesus como filho da Maria, filho do José. José era carpinteiro, ensinou o ofício para o seu filho Jesus, né? O pai de Jesus aqui na terra, né? O homem que, ao lado de Maria, conduziu com Maria a criação de Jesus, né, a proteção de Jesus, a educação, proveu Jesus das coisas que eram necessárias. Então, José era o padrasto de Jesus, né, era o pai terreno dele, embora Deus fosse absolutamente presente com Jesus o tempo inteiro. Deus estava tanto no céu quanto na terra cuidando do seu filho unigênito. E depois, então, Jesus passa a ser o filho primogênito, porque Jesus nos religa com Deus e nos faz filhos de Deus, justiça de Deus. E com isso, Jesus, que era o filho unigênito, passa a ser o filho primogênito, o primeiro filho de Deus. Mas isso é uma outra história, um outro estudo. Mas todo mundo ali de Nazaré estava acostumado a ver Jesus como essa pessoa que nasceu em Belém, que foi morar lá com a família. E não viam em Jesus a sua divindade, não viam em Jesus que ele era o Messias, tão mencionado já naqueles livros que eles tinham, em todos os relatos que eles tinham, né, de todos os profetas, de todo o Pentateuco, né, já desde Gênesis Jesus é anunciado. Então aquelas pessoas, elas se habituaram a ver Jesus, aquele menino que cresceu ali, e não conseguiam perceber em Jesus a sua cristandade, ele ser o próprio Messias, ele ser o enviado e o Filho de Deus. Você já reparou que muitas vezes é a história da nossa própria vida, história de nós mesmos, histórias que nós vimos em outras famílias. Às vezes você conhece alguém tão abençoado, ou tão iluminado, ou uma pessoa de tão bom coração,
E você percebe que pessoas que são da própria família daquela pessoa não dão a ela a honra, o valor que ela merece. Muitas vezes é na rua em que nós somos mais melhores percebidos do que às vezes dentro da nossa própria casa. Porque na intimidade do lar, na intimidade da nossa vizinhança, né, as pessoas da nossa casa, elas participam conosco tanto dos nossos crescimentos, né, tanto das nossas falhas, quanto dos nossos arrependimentos, quanto das nossas diferenças, dos nossos erros. E às vezes as pessoas de fora, elas veem mais as nossas qualidades, até porque convivem menos conosco. E às vezes estar de fora, já ouviu falar disso? Que muitas vezes a gente está vivendo uma situação que de dentro dela a gente não consegue encontrar uma solução, mas que às vezes uma pessoa de fora, ela consegue trazer uma luz para o nosso problema. Porque às vezes a gente está tanto dentro daquele problema, dentro daquela circunstância, parece que baixa um teto e você não consegue olhar para o alto, você não consegue procurar uma luz. E muitas vezes quando a gente conversa com alguém, ou muitas vezes quando a gente, vira a cabeça para cima e conversa com Deus, a luz, a solução daquele problema, ela vem. Porque muitas vezes é o que acontece. Profeta de casa, nenhum profeta tem honra. Muitas vezes é dentro de casa onde nós recebemos o nosso menor reconhecimento, a nossa menor honra, o nosso menor valor. Mas não se aborreça por causa disso. Não termine ou não queira desistir do seu propósito, daquilo que você precisa fazer por causa disso, por conta disso. Porque Jesus, ele não desistiu. Jesus, ele não parou, simplesmente porque os seus conterrâneos não conseguiam perceber nele quem ele realmente era e para o que ele realmente veio. Mas nem por isso Jesus parou. Então, nem por isso você vai parar e nem por isso eu vou parar também. Dentro da minha casa, né, trazendo, como eu sempre gosto de trazer as minhas experiências, não pense que a minha vida é mil maravilhas, porque ela é igualzinha à sua, ela tem 1001 maravilhas, mas ela também tem um monte das suas dificuldades. Então, assim, dentro da minha casa, eu tenho pessoas que, à medida em que eu caminho com Jesus, essas pessoas conseguem perceber e reconhecer as mudanças, as transformações que a palavra de Deus, ela vem trazendo para mim e para a minha vida, e a cada dia, e a minha mudança de postura diante das dificuldades. Eu muitas vezes, quando estou passando por alguma coisa muito legal, muito bacana, eu percebo que vem algumas coisas que eu vejo que são desafios. Tipo assim, você tá tão bem, né? Achando que Deusão tá aí contigo pra caramba, né? Aí vem aquelas forças inimigas e parece que quer te tirar daquele foco, né? O meu alvo é Jesus, o meu alvo é persistir em Jesus, o meu alvo é querer continuar imitando Jesus. Ele é o meu ídolo. E muitas vezes, quando eu estou vivendo coisas maravilhosas na minha vida, aparecem dificuldades que parece que querem me tirar daquele foco, me tirar daquela visão. Eu estou olhando para Jesus. Aí alguém está querendo chamar, alguma coisa está querendo chamar a minha atenção do lado direito ou esquerdo para eu virar e perder o meu foco. Então, assim, hoje eu consigo perceber isso. Hoje, muitas vezes, às vezes eu estou ficando até meio brava, meio chateada com alguma coisa. Mas assim, eu preciso disso. Eu preciso me chatear. Eu preciso ficar bravinha com alguma coisa. Eu tenho um pai que olha por mim, que está comigo, que anda comigo, que segue comigo. Eu não tenho do que ficar brava com nada não. Eu falei, Senhor, olha só, você é meu alvo, eu estou olhando para Cristo. Essa semana, uma amiga minha disse para mim que ela estava uma vez num ponto de ônibus e ela então estava cantando um louvor, aonde aquele louvor que canta que Pedro estava andando sobre as águas com Jesus, mas enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele olhou para baixo e viu a tempestade, ele começou a afundar. Ou seja, ele tirou o alvo dele, o foco dele, que era Jesus. Olhou para as circunstâncias e começou a afundar, e Jesus então puxou Pedro da água. E ela disse para mim que estava cantando esse louvor no ponto do ônibus, quando Jesus disse assim para ela, eu faço você andar sobre as águas todos os dias. Então, eu achei isso lindo, 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 por isso quero passar aqui para vocês. Jesus faz com que a gente ande sobre as águas todos os dias, independente das tempestades que estejam acontecendo. Aqueles que andam com Jesus andam sobre as águas, irmão. Irmã da minha vida, você não está sendo afundado pelas tempestades, circunstâncias, dificuldades, preocupações, agitos, né? Às vezes é tanta coisa para fazer. Gente, eu estou vivendo um momento que eu estou com tanta coisa para fazer que vocês não têm ideia. E todos os dias eu digo, Deus, me ajuda na logística, me ajuda, me dá luz, como é que eu vou organizar isso, como é que eu vou fazer aquilo? E não é que ele vem e me traz luz, me traz ideia, me ajuda na logística e tudo está fluindo muito bem?
Então, assim, eu não vou olhar para as minhas circunstâncias, eu vou olhar para aquele que me segura na hora da tempestade. Eu vou olhar para aquele que pega, bota a mão e me puxa e não me deixa cair. Você entende? Então, profeta de casa não tem honra, nenhum profeta de casa tem honra, afirma Jesus. Porque as pessoas muitas vezes já estão tão habituadas a nos verem como nós somos no nosso dia a dia, que deixam de perceber outras coisas e maravilhas que existem em nós. É natural isso, aconteceu até com Jesus. E aí eu queria assim muito colocar com que a gente também pensasse não só no nosso dia a dia, mas também na nossa vida religiosa, na nossa vida com Jesus, no nosso ler a Bíblia, no nosso ir à igreja, ir ao culto, ir à missa, não importa aonde você vai. Eu não estou aqui para dizer que aquilo que eu creio é o único e absoluto. É o único e absoluto, mas eu não estou aqui para querer te convencer disso. Eu estou aqui para querer falar de Jesus, da palavra de Jesus, as experiências que eu vivo com Jesus, a transformação da palavra de Cristo sobre a vida, não só minha, como eu tenho certeza que na tua também. Então, quantas vezes você lê tanto a Bíblia, vai tanto à missa, vai tanto a culto, e você se familiariza tanto com aquela leitura, você se familiariza tanto com aquela igreja, que você vai meio que mecanicamente, automaticamente. Cuidado para que isso também não aconteça, que você não comece a olhar as escrituras, a palavra de Deus, um templo, uma missa, um culto, uma pregação, como uma coisa tão mecânica e sem nenhuma expectativa. É necessário que quando você leia a Bíblia, quando você busca a palavra de Deus, quando você está assistindo, por exemplo, esse vídeo aqui que eu estou gravando para você, você não pode estar aqui simplesmente assistindo por assistir, ouvindo por ouvir, tipo que cumprindo um compromisso com Deus. Ah, eu preciso ouvir a palavra de Deus, então eu vou lá, vou dar uma estudadinha em alguma coisa e está tudo bem. Não, é necessário que você gere no teu coração expectativas. Por que que eu vou estudar a palavra de Deus? Por que que eu vou no culto? Por que que eu vou na igreja? Por que que eu vou na missa? Por que que eu vou pegar um livro que fala sobre Deus, que me explica melhor os evangelhos? Por que que eu vou fazer isso? É necessário que você gere uma expectativa, que você tenha um propósito. Quando a gente vai até alguém, a gente tem um propósito para ir até aquela pessoa. Se é para fazer uma visita, se é para conversar, se é para desabafar, se é para ajudar, se é para levar um abraço, se é para levar um conforto, se é para estar junto, se é para estar em comunhão. Nós temos razões pelas quais nós vamos até as pessoas e nós precisamos ter razões pelas quais nós vamos até Deus. Nós procuramos a palavra de Deus por algumas razões. Então, não banalize, não se familiarize tanto assim com a palavra de Deus, a ponto de simplesmente você estar fazendo isso de uma maneira mecânica. E aí no verso 45 que nós lemos, a gente vê que quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele tinha feito em Jerusalém. Está escrito aqui na Bíblia, ela está aqui do meu lado, por isso que às vezes estou virando o rosto para poder ler aqui para você. Então, enquanto que em Samaria, que era um povo híbrido, era um povo tanto gentil quanto judeu, né? A gente já falou disso aqui. Eu vou ver se depois no final eu ponho os cards aqui para vocês localizarem aonde está essas coisas que nós já estudamos. Mas enquanto nós já vimos que a Síria invadiu então o reino de Israel, né, o reino do norte, e ali houve uma miscigenação, ali houve nações de outros lugares se misturaram com a nação, com os judeus que viviam ali no Reino do Norte, e ali então nasceram pessoas que não eram simplesmente de sangue judeu, mas não só teve essa mistura de sangue, mas também teve a mistura de religiões, a mistura de crenças. Era um povo híbrido, né? Era um povo tanto de judeus quanto de gentios e há muitos anos inimigos do povo judeu. Mas mesmo com toda essa inimizade, quando Jesus passa por Samaria, aquele povo creu na sua palavra. Não houve sinais, não houve milagres, como eu já disse na outra semana, no domingo, e eu já disse isso aqui. Porém, o seu próprio povo, quando ele chega na Galiléia, que ele diz, profeta de casa não tem honra, e ele também muitas vezes é chamado de Galileu, porque foi criado na Galiléia, em Nazaré, e Nazaré ficava na parte baixa da Galiléia, e eles deram boas-vindas a Jesus porque eles viram, como está lá no estudo do capítulo 2, que Jesus, quando vai na Páscoa a Jerusalém, os sinais e maravilhas que Jesus fez. Então, como todo o povo judeu, ele precisava na Páscoa ir até o templo, né, para fazer as suas ofertas, eles viram os sinais e maravilhas que Jesus havia praticado e então, por isso, porque viram, deram-lhe boas-vindas na chegada dele novamente à Galiléia.
Mas não pela sua palavra, mas por aquilo que ele havia feito e eles haviam visto. É muito importante a gente entender que milagre não é evangelho. Milagre é uma consequência de se viver o evangelho, as boas novas, a palavra de Deus. Milagre não é evangelho. O verdadeiro evangelho está muito longe de ser um milagre. O verdadeiro evangelho é aquele que, quando você mergulha nele, é uma transformação tão grande na sua vida e Jesus passa a cuidar tanto de você porque você permite que esse cuidado chegue até você, que com certeza não faltarão milagres para que você os viva e os experimente. Quem nos salva é a palavra e quem nos traz os milagres é a palavra de Jesus. Você, por muitas vezes, como a gente vai ver no caso desse centurião, ele passou a viver o evangelho depois da experiência de um milagre. Mas o milagre não é viver o evangelho. Viver o evangelho é outra coisa, é deixar, é estar em Cristo, é ser uma nova criatura, assim como também nós já vimos aqui, se der eu vou colocar o card, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, quando ele diz a Nicodemos que é necessário que nasça de novo. Então, viver o evangelho é nascer de novo de forma espiritual. Jesus estava sempre convidando as pessoas que vivessem e que vissem as coisas de maneira espiritual e não terrenas. Assim ele também fez com a samaritana, que está nesse capítulo 4, que nós estamos estudando já há algumas semanas. Então, viver o evangelho é viver de forma espiritual. Jesus, o livro de João mesmo, eu digo aqui, que o livro de João, ele trata principalmente da espiritualidade de Jesus, e é isso que nós temos que tratar em nós, da nossa espiritualidade. Não digo para você que eu não quero viver milagres. Claro que eu quero. É necessário que vivamos milagres, é maravilhoso viver milagres. Nós pregamos e falamos a respeito de milagres. Jesus fez milagres incontáveis que não tem praticamente de tudo que ele fez, segundo a própria Escritura diz, não daria para contar na Bíblia tudo que Jesus fez. Nós pregamos milagres, nós temos as certezas dele, com certeza. É claro que queremos viver milagres, que Jesus aplica milagres na nossa vida, mas milagres não é o evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Salvo é aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e, consequentemente, ele é o seu Salvador. Nós já falamos disso aqui também. Jesus não tem como te salvar se ele não for o Senhor da sua vida. Faça de Jesus o Senhor da sua vida, seja salvo e já comece a experimentar desde agora aqui as maravilhas da vida eterna. O poder do Evangelho, ele se concentra na palavra de Deus e não nos seus sinais, milagres, prodígios e maravilhas. O poder de Deus está na palavra. Desde o início a gente vê isso lá em Gênesis, eu já falei aqui algumas vezes, você também já ouviu outras vezes em outros lugares. Deus fez com que tudo existisse a partir da palavra. É o poder da palavra. É você ter na tua língua, no teu coração, na tua mente, a palavra de Deus e que você chame a palavra de Deus à existência na tua vida. É necessário que você tenha na tua voz, na tua boca, o poder das palavras e das promessas de Deus. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas, são quase 8.000 promessas de Deus para a tua vida. Então, se a posse delas, como? Através do poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Você não vai estar pecando em nenhum momento em fazer Deus lembrar-se das promessas que Ele tem para a tua vida. E onde estão as promessas que Ele tem na tua vida? Estão escritas na palavra dEle, que é a Bíblia. Não tem problema nenhum, Deus não vai se sentir cobrado, mas Deus vai se sentir íntimo de você. Deus vai perceber, e como nós vimos aqui no episódio passado, que Ele também tem alegria de estar contigo, Ele também tem felicidade de quando você quer ouvi-lo, porque aquele povo samaritano pediu para que Jesus ficasse mais 2 dias, e Jesus ficou. E depois, então, ele foi para Galiléia, e aí a gente está vivendo todo esse estudo aqui agora. Mas ele ficou lá com eles 2 dias porque ele se sentiu feliz de estar sendo ouvido. Ele ficou se sentindo feliz daquelas pessoas terem se aproximado dele. Povos inimigos há mais de 700 anos. E, no entanto, Jesus estava quebrando toda aquela inimizade. Um judeu indo levar a salvação para os samaritanos, um povo híbrido, poluído de uma série de outras crenças, e parando e ouvindo Jesus, ainda pedindo que ele ficasse. Peça para que Jesus fique com você hoje, agora, aqui, amanhã, à noite, que ele durma do teu lado, que ele acorde contigo. Esteja sempre chamando Deus para estar com você, porque a salvação vem pela palavra de Deus, a presença de Deus na tua vida. Não é pelos milagres, mas é por aquilo que ele diz
e que ele prega sobre a tua pessoa, a tua vida e a tua existência. É absolutamente necessário que você creia que Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus não é um espírito de luz, Jesus é o próprio Deus que caminhou aqui na terra, que se fez homem, que se encarnou, que nasceu do ventre de uma mulher, que viveu aqui, que sofreu tudo que sofremos, que passou por tudo que passamos e, no entanto, ele venceu tudo, inclusive a morte, a teu favor e a meu favor. E ele tendo vencido a morte dele, nele nós vamos vencer a nossa morte também. Então, gente, não se acostumem com o mensageiro mais do que você precisa se acostumar com a grandeza da palavra de Deus. E aí nos versículos 46 e 47 nos informa o seguinte: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Então, nós já estudamos aqui que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho, e isso se deu em Caná da Galileia, numa festa de casamento, aonde a sua mãe havia lhe pedido. Ela foi até Jesus e disse: meu filho, o vinho acabou. E o vinho era o simbolismo da alegria. Se der, eu vou colocar aqui no final o card desse episódio, que vocês vão ver e vão entender que a alegria, o vinho simbolizava a alegria. Era como se a alegria daquele casamento estivesse ido embora. E é pelo pedido de uma mãe, Jesus então transforma a água em vinho. E agora ele retorna a Caná da Galileia, e agora o pedido vem de um pai. Então, no primeiro milagre de Jesus foi através do pedido de uma mãe. E o segundo milagre de Jesus nós vamos ver que foi a pedido de um pai. Esse pai vai até Jesus e lhe pede pela vida do seu filho. O seu filho estava à beira da morte. Aquele pai estava desesperado, porque ele estava na iminência de perder o seu próprio filho. Embora ele fosse um oficial do rei, como aqui na palavra está escrito, que havia ali um oficial do rei cujo seu filho estava doente em Cafarnaum, e Cafarnaum ficava um pouco distante de onde estava Jesus. E esse oficial foi até ele porque ele havia ouvido sobre aquilo que Jesus havia feito na Páscoa, quando ele esteve na Judéia. E aí ele, movido por isso, ele disse: ele realizou milagres, então eu vou atrás dele para ele realizar esse milagre, eu vou pedir a ele esse milagre para salvar o meu filho. Entenda, esse oficial, ele não tinha nenhuma intimidade no âmbito da palavra de Jesus. Esse oficial não tinha qualquer intimidade com a palavra de Deus. Ele simplesmente havia ouvido sobre os sinais e maravilhas que Jesus estava realizando. Ele vai até Jesus por uma dor. E nessa dor e nesse desespero ele diz: eu acho que ele vai poder me ajudar, eu acho que ele vai poder ajudar meu filho. Porque a morte, a perda de um filho é algo que provoca em qualquer pai, em qualquer mãe, uma enorme dor, né? É como se fosse uma coisa na contramão, algo que a gente não está preparado. Davi mesmo, pelo menos 3 filhos ele enterrou. Então, perder um filho é algo que parece que arranca, né, o coração de um pai e de uma mãe de dentro do peito. E o desespero desse homem, o pavor dele de perder o filho era enorme. E ele então vai até Jesus, e a saída deste oficial até Jesus, se você acha que a gente já estava aqui numa pregação, eu vou te dizer uma coisa, até agora foi só a introdução. Porque a gente vai ver aqui quantas lições nós podemos aprender simplesmente, que não é simples, é grandioso, a ida deste oficial do rei até Jesus para pedir a ele pela vida do seu próprio filho. Mas antes disso, e com isso também, eu te peço que reflita quantas vezes nós vamos até as pessoas por aquilo que elas podem nos dar, por aquilo que elas podem nos fazer, e não exatamente por aquilo que elas são. Esse homem não foi até Jesus porque sabia quem ele era. Esse homem não foi até Jesus porque via nele a palavra, a escritura, não via nele o Deus encarnado. Ele foi até Jesus porque via e sabia que Jesus operava milagres. Muitas vezes, pessoas vêm até nós por aquilo que podemos fazer a elas, dar a elas. E nem sempre as pessoas vêm até nós e se permanecem na nossa vida por aquilo que realmente nós somos, mas sim por aquilo que nós podemos fazer por elas. Muitas vezes nós também
Vamos até as pessoas por aquilo que elas podem fazer por nós, fazer em nós, fazer para nós, e não exatamente procurando nessas pessoas a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu, provocar e buscar nelas e acreditar nelas sobre o melhor lado que ela tem. Falamos disso também no episódio passado, no episódio 16. Procure sempre nas pessoas aquilo que elas têm de melhor. Mesmo pessoas que te façam mal, procure nelas aquilo que elas têm de melhor. Porque em todas as pessoas existem coisas muito boas, mas também existem coisas muito chatas, mas existem coisas muito boas. E muitas vezes essas pessoas precisam de nós para que aquilo que é bom dentro delas seja ressaltado, seja evoluído. Muitas vezes precisamos ir até alguém para mostrar para essa pessoa o quanto ela é bonita, o quanto ela é poderosa, o quanto de bom ela pode fazer, quantas coisas boas ela pode realizar. Muitas vezes as pessoas precisam que a gente vá até elas para fazer com que elas voltem a acreditar nelas mesmas. Então nunca vá até alguém para provocar nessa pessoa cada vez mais derrotas, sabe? Falando mal, destruindo, dizendo para elas o quanto elas são ruins, ou quanto elas erraram, ou quanto elas são imperfeitas, ou quanto elas são falhas, porque normalmente nós vemos nas pessoas aquilo que enxergamos em nós mesmos. Normalmente não perdoamos nas pessoas aquilo que não perdoamos nas nossas próprias histórias e nas nossas próprias vidas. É necessário que olhemos o outro com amor, é necessário que olhemos o outro acrescentando e somando na vida dele. Assim, quando nós voltamos os olhos para nós mesmos e nos vemos pessoas que podem ser cada vez melhores e transformadas pela palavra de Deus, nós também acreditamos que o outro pode ser e será. E muitas vezes pessoas só ouvirão sobre Jesus a partir de você, através de você. Então leve o seu testemunho, leve as suas experiências, provoque Jesus no coração das pessoas. E provocar Jesus no coração das pessoas não é dizer, olha, meu irmão, minha irmã, vai até Jesus. No dia que você for até Jesus, você vai ver, você vai passar por muitas dificuldades, você vai passar por muitas provações, o inimigo se levantará contra você. Não, o que foi que Jesus fez com a samaritana que nós já estudamos aqui? Primeiro Jesus vai ali e pede um favor a ela. Depois Jesus passa a oferecer um favor a ela. Depois Jesus, com toda sabedoria e carinho, ele provoca que a samaritana veja a realidade da sua própria vida. Depois Jesus mostra para a samaritana que tantas coisas que ela estava vivendo não eram necessárias e que o necessário na vida dela era viver em Cristo e o quanto aquilo ia ser produzido frutos na vida dela. Então não é chegando até as pessoas e pichando elas, falando mal delas. Ah, também, olha, estava atravessado aqui na minha garganta, botei para fora tudo que estava preso aqui. Ei, o que está preso aí que é ruim sobre alguém, engole. Faz cocô e bota pra fora, sinceramente. Porque você sair pra procurar alguém, pra detonar alguém, pra falar mal daquela pessoa, pra destruir, pra apontar os seus erros e suas falhas, você não tá produzindo fruto bom nenhum. Você já tá fazendo com que aquele fruto nasça deficiente, podre, estragado, sem gosto, sem açúcar, sem sabor. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós iluminamos a vida do outro e nós temos que levar sabor para a vida da outra pessoa. E não podridão, e não acusações, sabe? Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem um dedo, olha, que está apontado para a gente também. Então, Jesus, ele promove tudo isso. Enxergue pela espiritualidade, enxergue as coisas boas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e a gente vai ver isso e já vimos. Nicodemos, um homem tão culto, não entendia a visão espiritual. A samaritana, uma mulher que provavelmente era totalmente inculta, ela foi até Jesus e ele falava da água viva, ela não entendia, até que ele diz para ela, eu sou o Messias. E ela então encontra a fonte de água que pode jorrar na vida dela, e jorrou, porque falamos dela até hoje, eternamente, porque ela serviu de exemplo e serve de exemplo de pregação, de confiança, de fé e de transformação. Então é dessa forma que Jesus provoca que a gente viva em transformação e com o propósito de transformar a vida do outro, de levar vida para a vida do outro. E Jesus levou vida para a vida deste centurião romano. Ele servia o rei Herodes. E esse rei Herodes Antipas, né, filho do rei Herodes, ele era um monstro, ele era malvado, ele era muito ruim. E esse centurião servia a este homem, a este rei ruim que era altamente inimigo de Jesus. Este homem que mandou decapitar João Batista, este homem que fez tantas maldades era para quem esse centurião, esse oficial romano servia. Mas nada disso impediu que ele fosse até Jesus, sabe por quê? Eu vou dizer a você, porque o amor que ele tinha pelo próprio filho
lhe deu coragem de pedir que salvasse a vida do filho. É o amor que leva à salvação. É o amor que nos dá coragem para superarmos aquilo que muitas vezes é difícil de nós transpormos para poder termos a transformação. Este centurião romano, ele servia a um rei inimigo de Jesus, mas o amor pelo filho era muito maior do que qualquer obstáculo. É o amor que nos encoraja a transpor, a passar, a pular, a saltar, a deixar para trás as dificuldades e nos dá coragem da transformação. Aqui na palavra nós vemos no verso 47 que esse homem procurou Jesus e lhe suplicou que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Esse homem suplicou, esse homem foi até Jesus e pediu: por favor, salva meu filho da morte, meu filho está morrendo, eu preciso que você salve o meu filho e eu sei, porque eu já ouvi falar dos teus milagres, você pode salvar o meu filho. Ele foi em súplica pedir pelo amor que ele tinha ao seu próprio filho. Então nós temos na história desse centurião algumas lições. Uma primeira lição que nós temos é a posição social. A posição social não é segurança contra tragédias na vida de ninguém. Nós passamos agora pela pandemia, nós vimos agora isso na Covid. A Covid levou pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com plano de saúde, pessoas sem plano de saúde, pessoas nos hospitais mais tops e as pessoas nos hospitais mais simples. A pandemia levou pessoas que hierarquicamente estavam superiores a outras. A posição social, prestígio, não protege ninguém. Nós somos, como eu sempre digo aqui, nós somos iguais. Nós somos seres humanos vulneráveis, inclusive não só a doença, a falta de saúde, como a falhas e erros. Nós somos seres humanos que não estamos protegidos por causa de posição social, por causa de conta bancária, por causa de hierarquia, por causa de status, por causa de formação, por causa de diploma, por causa de cargos empresariais. Nada disso nos salva. Quem nos salva é a palavra de Deus e é a transformação do nosso espírito. É o nascer de novo. Ter privilégios na terra é completamente diferente de ter lugar no céu. Eu li de Charles Spurgeon uma vez ele dizendo que sedas e cetins, muitas vezes, na maioria das vezes, elas cobrem corações angustiados. Uma pessoa que vive num castelo, ela precisa de muito mais segurança do que pessoas que vivem num casebre. Pessoas que vivem em grandes mansões ou que têm contas bancárias com muitos dinheiros, normalmente precisam se proteger muito mais do que pessoas que têm contas bancárias ou às vezes nem têm, mais simples, que moram em casas mais simples. Então, não é status social, não é conta em banco que faz com que possamos achar que temos mais proteção do que outras pessoas. Muito pelo contrário. Às vezes, quanto mais temos aquilo que é transitório e terreno, que só nos posiciona aqui na terra, e que não nos posiciona no céu, muitas vezes são mais agoniantes do que coisas que nós não temos na era terrena, mas que podemos e devemos buscar para a nossa vida celestial. Podemos trazer realidades celestiais para já vivermos aqui na terra. Quanto mais nós nos desapegamos a essas coisas de hierarquias sociais, de posições sociais, de status sociais, quanto mais nós sabemos que quem manda nisso somos nós e não isso é que tem que mandar na gente. Nós é que mandamos no dinheiro, não é o dinheiro que tem que mandar em mim. Eu é que mando no meu telefone, não é o meu vício de telefone que tem que mandar em mim. Eu é que mando nas minhas atitudes, não são os outros que têm que coordenar as minhas atitudes. Entende? Então, não é a minha posição social que me faz ser maior no reino de Deus, muito pelo contrário. Embora sendo o oficial do rei Herodes, ele suplicou a Jesus. Nós temos que entender que é necessário que sejamos humildes, não só diante de Deus, porque Deus está presente em todos. Nós devemos ser humildes diante das pessoas. Nós devemos ser humildes independente da nossa posição na nossa empresa. Nós devemos olhar um funcionário ou alguém que esteja a nível de cargo empresarial abaixo de nós, nós devemos nos olhar olharmos aquela pessoa assim como nós nos olhamos também. Aquela pessoa é tão importante quanto nós, aquela pessoa é tão pequena quanto nós diante de Deus e do poder de Deus e da autoridade de Deus sobre a nossa vida. A nossa posição social não pode nos fazer sentirmos-nos maiores ou melhores do que ninguém. É necessário que nós saibamos dentro do nosso coração quem é que manda na gente. Quem manda na gente é a palavra de Deus. Quem manda na gente é a obediência e a retidão a Jesus Cristo.
A palavra de Deus é que nos transforma e que nos faz ver o quanto somos pequenos diante dele, o quanto dependemos do Senhor, o quanto precisamos ser obedientes a Deus. E não a nossa conta, a marca do nosso telefone, ou o nosso endereço, o nosso CEP, ou o sapato que vestimos, ou o carro que andamos, ou a quantidade de carros que temos na nossa garagem. Porque a própria palavra de Deus diz isso lá em Tiago, a vida é um sopro, ela passa num instante. Nós fazemos planos que nem sabemos se vamos estar aqui para podermos realizar tudo aquilo que a gente planeja. Mas é claro que devemos sonhar, a própria palavra de Deus, ela diz que nós devemos fazer sonhos, fazer planos, mas os dele são muito maiores do que os nossos. Faça os seus sonhos e os seus planos, entregue ao Senhor e diz, o que você acha? Se não concordar com nada, tá tudo bem, que seja feita a tua vontade na minha vida, porque eu sei e tenho confiança que o Deus que eu creio e o Pai que eu tenho, ele quer o que há de melhor para mim. Isso é que nós precisamos confiar e nós vamos ver que uma das lições deste centurião não só foi a posição social, ela não dá segurança a ninguém contra as tragédias da vida. Nós vemos a coragem desse centurião que, embora fosse um oficial do rei que era inimigo de Jesus, ele vai até Jesus porque o amor dá coragem de transpor qualquer coisa, por mais difícil que seja, o amor daquele filho. Ele diz, não quero nem saber de Herodes, eu quero salvar a vida do meu filho. Não quero nem saber do que os outros vão pensar, eu quero salvar a minha relação. Não quero nem saber o que os outros vão dizer, eu quero salvar o meu filho. Não quero saber o que estão falando sobre o meu filho. Ele é meu filho e eu vou ajudá-lo, eu vou orar por ele, eu estou do lado dele. Sabe, é o amor fala mais alto, porque Deus é amor, e é justamente porque ele é o próprio amor que ele não desiste de nós, e ele se encoraja todos os dias a querer nos salvar, senão ele já tinha desistido da gente há muito tempo. Então é o amor que traz essa coragem. A gente também vai ver, uma terceira lição, é que esse centurião foi até Jesus para pedir pelo seu filho. Quem estava à beira da morte não era um idoso, não era um velhinho, não era o rei, não era nem o próprio centurião, era o filho do centurião. Era uma pessoa jovem, ainda cheia de planos. Então, não é a nossa idade que nos dá segurança. Não é a nossa idade, não é uma idade tenra, ou uma musculação, ou uma boa alimentação. Claro que tudo isso faz parte para que nós possamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o veículo do nosso espírito, e a palavra de Deus provoca que nós saibamos nos cuidar, que nós precisamos cuidar do nosso corpo para que a nossa vida aqui seja prolongada e que o propósito de Deus sobre a nossa vida, ele também possa existir, porque o nosso corpo é o veículo do nosso espírito e através do nosso espírito que nós fazemos uma das coisas que Jesus pediu, que é ide e pregai o meu evangelho. Mas a fragilidade do ser humano, ela existe em qualquer idade da nossa vida. Basta estarmos vivos, ainda no ventre da nossa mãe, que existe essa fragilidade. Nós somos seres humanos frágeis e precisamos cada vez mais, até nesse sentido da presença de Jesus, para que ele nos ajude a cuidarmos do nosso corpo e que ele nos traga saúde e cura. Uma outra lição que nós temos com esse centurião é a súplica, porém a persistência. Porque a gente vê aqui o seguinte, no verso 48, disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial disse a Jesus, Senhor, vem antes que meu filho morra. Mesmo diante dessa resposta de Jesus, vocês para crerem precisam ver milagres e sinais. O centurião, ele poderia dizer assim, tá bom Jesus, obrigada então, eu tô indo. Não, ele diante dessa resposta de Jesus, ele também não voltou atrás. Ele disse, Jesus, por favor, vem correndo, vem comigo, senão meu filho vai morrer. Ele não só suplicou, como ele também persistiu, ele não desistiu. Muitas coisas que você quer da tua vida, às vezes você leva um balde de água fria e diz, deixa pra lá. Acho que não é para acontecer, não é para eu insistir nessa história. Persista, se for de Deus, é da vontade de Deus, Deus tocou no teu coração, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não é nenhum balde de água fria, nem alguma coisa que te digam, que digam para você, deixa isso para lá, não vai dar certo, fulano já tentou, não conseguiu. Se Deus te disse que é para fazer, faça. Não há e não pode haver nenhum balde de água fria, descrença de alguém que te tire da persistência com Deus. Você está com Deus, ele estava com Jesus. Ele sabia que Jesus fazia milagres. Ele sabia que Jesus era diferenciado. Ele não conhecia a palavra, mas ele sabia que aquele cara não era comum. Ele disse, não, eu vou ficar aqui até eu conseguir, eu vou persistir. Ele vai tocar, ele vai enxergar o meu coração, ele vai ver o quanto eu desejo que ele salve meu filho. Eu não vou desistir. Meu irmão, minha irmã, não desista das coisas que você quer. Se você botou
diante de Deus, você está diante de Deus, persista, porque Deus, muitas vezes, Ele quer ver a tua fé. Jesus cansou de dizer isso, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te liberou a visão, a tua fé curou teu filho, a tua fé curou tua filha. Tem uma mulher cananeia que ela vai até Jesus e suplica pela filha que está endemoniada. E Jesus meio que diz para ela assim, olha, eu não vim para vocês, eu vim para outro povo. E ela diz, Jesus, não tem problema, eu não sei para quem você veio, mas qualquer coisinha que você me dê, que eu coma as tuas migalhas, Jesus, já está bom para mim. Ela viu que qualquer coisa de Jesus era tão grande e era inacreditável, que Jesus disse, mulher, eu nunca vi, a tua fé salvou tua filha, vai que ela está curada. Mesmo Jesus dizendo, eu não vim aqui para você, ele estava vendo até onde ia a fé, ele estava provocando dentro dela que ela tivesse cada vez mais fé e persistência. E ela disse, não tem problema de onde eu venho, os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus diz para ela, tua filha está curada. É persistência, gente. Não é sair por aí, qualquer dificuldade. Ah, eu orei, eu pedi, Deus não me deu, então tá bom, vou desistir. Não é assim, não. Persista. Você está com Deus, você está com Jesus, Ele está ali contigo, Ele te tocou, Ele te falou, Ele conversou com você, Ele te deu uma luz, Ele te deu um caminho. Persista, não desista, põe na mão de Deus, que a palavra dele cura. Jesus, então, ele diz a esse centurião, pode ir, o teu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O homem confiou na palavra de Jesus. Eu digo para você uma coisa, minha Bíblia caindo aqui. Eu digo para você uma coisa, confie na palavra de Jesus. Jesus não foi até ele, Jesus não foi na casa dele para curar o filho. Jesus liberou a palavra. Reze, ore, fale com Deus, seja qual for a tua religião, como você fala com ele. Ore a Jesus, diga Jesus, libera a tua palavra. Deus, libera a tua palavra sobre a minha vida, sobre a vida desse irmão e dessa irmã que está agora aqui, junto com a gente, fazendo essa reflexão e ouvindo a tua palavra. Deus, libera a tua palavra sobre famílias e vidas e projetos e sonhos. Libera a tua palavra de propósito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peça a Deus que libere a palavra dele sobre a tua vida. Jesus liberou a palavra dele de cura sobre a vida do filho do centurião. E o filho do centurião foi curado. Que Deus libere na tua vida a palavra dele. Que Deus libere na tua família, na tua casa, no teu trabalho, nos teus sonhos a palavra dele. E confie, confie. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Foi através da doença deste filho, da enfermidade deste filho, que esse centurião foi até Jesus. E foi através dessa doença, dessa enfermidade, e ele indo ao encontro de Jesus para pedir um milagre, ele então conheceu Jesus, ele então teve fé em Jesus, a palavra de Jesus liberada sobre a vida dele, não só sobre a vida dele, como a gente vai ver aqui no verso 53. O seu filho continuará vivo, e assim então creram ele e todos os da sua casa. A palavra de Jesus foi liberada, este homem confiou, ele foi embora e no meio do caminho, enquanto ele estava voltando para casa, pessoas da casa dele estavam indo até o encontro dele para dizer, o teu filho está restabelecido. A que horas? A 1 hora, a hora que Jesus liberou a palavra. Quando Jesus libera a palavra dele sobre a tua vida, não há nada que impeça que aconteça. Entenda e confie na palavra de Deus. A presença dele está na tua vida, só depende de você abrir o teu coração para a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Nesta época, estas pessoas andavam com Jesus, tinham a presença física de Jesus. Mas Jesus disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha e o Espírito Santo habita em nós. Ele não precisa mais estar aqui numa cidade X, Y ou Z. Ele está em todos os lugares porque ele habita em você e você tem o poder em nome de Jesus. Para que você possa viver as realidades da liberação da palavra de Deus na tua vida. Nós aprendemos com o centurião que posição social não nos dá segurança contra as tragédias da vida. Nós aprendemos com a história do centurião que precisamos ter coragem e que o amor nos encoraja.
Nós aprendemos com o centurião que não existe idade para que chegue à enfermidade. Nós aprendemos com o centurião a confiança, a súplica e a humildade. Ele foi humilde, ele largou toda a posição dele que ele tinha de um oficial do rei. Ele se despiu, se esvaziou de si, de toda a sua graduação para estar diante de Jesus e pelo amor suplicar a ele a alegria da vida. Jesus, a pedido de uma mulher, levou alegria a um casamento. Jesus, a pedido de um homem, levou a alegria de uma cura da enfermidade. Jesus, ele atende mulheres, Jesus, ele atende homens, Jesus, ele atende crianças, Jesus, ele atende ricos, pobres, Jesus atende oficiais, Jesus atende pessoas mais simples. Para Jesus, todos nós somos iguais, temos o mesmo valor. Nós é que precisamos saber dar valor a Jesus. Ele já nos deu valor. Ele já nos deu o seu amor. É necessário que nós demos o nosso amor a Ele, a nossa confiança a Ele. Ele já nos deu tudo aquilo que precisamos. É necessário que saibamos receber e que saibamos ser gratos, obedientes, dependentes, enxergarmos a palavra de Deus com todo o seu poder e toda a autoridade que ela tem. Não depende mais de Jesus, Ele já fez o que precisava ser feito. Depende de você e depende de mim. Ele diz a Jesus, venha logo para você salvar o meu filho. Muitas vezes nós temos pressa, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus, ele bastou liberar a palavra, ele não precisava viajar com ele de volta lá para Cafarnaum para salvar o filho. De onde Jesus estava, ele podia salvar. Mas antes de Jesus liberar a palavra, ele precisava tratar aquele centurião. Ele precisava que aquele centurião ouvisse que não precisa de sinais e milagres para crer nele, mas sim precisa aprender sobre ele. Nós não precisamos de sinais e maravilhas para crer em Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos de Jesus na nossa casa. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de coisas, nós não precisamos de bens materiais, nós não precisamos de comida. A própria palavra de Deus diz, por que você se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir? Por acaso as aves do céu, elas sabem o que vão comer, o que vão vestir, ou onde vão dormir? E no entanto falta para elas alimento? Elas não comem, não se alimentam, não dormem, não arrumam um ninho todos os dias? Então por que você está se preocupando com isso? Não é você muito mais importante para Deus do que as aves do céu? Eu tenho até uma dúvida sobre isso, porque assim, na interpretação disso, porque Deus, ele cuidou muito bem de toda a criação. Eu acho que todos têm muita importância para Deus, de uma semente até nós, seres humanos, as aves, tudo para Deus é muito importante. Então Deus, ele fez com que a natureza, em todos os cantos, produzisse alimento para todas essas aves. Nada falta a ela, então nada vai faltar para você. Se ele teve tanto cuidado com todas essas aves, ele não vai deixar de ter cuidado justamente com você. Nós precisamos de Jesus na nossa casa, porque quando nós temos Jesus na nossa casa, não nos falta saúde, não nos falta o alimento, não nos falta a reconciliação, não nos falta o amor, não nos falta a transformação de relações, não nos falta o recomeço, não nos falta o amor falando cada vez mais alto dentro de casa, não nos falta a comunhão, não nos falta a união, não nos falta os bens materiais, porque tudo aquilo que necessitamos, nós somos filhos de um Pai que é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo que há e que existe. Deus jamais vai deixar com que você tenha necessidade de alguma coisa. Então o mais importante não é ter a tua despensa de comida abastecida, mas é ter a tua despensa do coração abastecida do amor de Deus sobre a tua vida. No momento em que você leva Jesus para a tua casa, você está levando tudo. Você está levando a cura. Você está levando a cura da enfermidade, você está levando a cura de relacionamentos, você está levando a cura da transformação, você está levando a cura da união, você está levando a cura da fé, você está levando a cura da obediência. Você só precisa de que Jesus esteja na tua casa, porque aonde Jesus está, não falta nada. Eliseu disse a Naamã que ele mergulhasse 7 vezes para que ele fosse curado da lepra. Por que você acha? É algum misticismo mergulhar 7 vezes para que você seja curado da lepra? Não, era necessário que Naamã se humilhasse. Ele era poderoso, era necessário que ele descesse do seu pedestal. Era necessário que ele visse e que mostrasse a sua própria lepra. Ele escondia a lepra que ele tinha debaixo da armadura. Se ele mergulha com toda aquela armadura, ele ia afundar no rio, ele ia morrer afogado. Era necessário que ele tirasse tudo aquilo que ele achava que fazia dele ser o que ele era, quando na verdade era necessário que ele reconhecesse o quão pequeno ele era diante de Deus. Era necessário vários mergulhos naquela água para que ele se curasse daquela enfermidade, daquela lepra.
lepra. Era necessário que ele se visse realmente quem ele era e como ele era. Porque ele tinha lepra e naquela época o leproso tinha que ir para o leprosário, porque senão ele contaminava todos. Ele escondia a sua enfermidade para que ele pudesse ser quem ele era diante das pessoas. E era necessário que ele visse que diante das pessoas ele não era mais poderoso. Era necessário que Naamã descesse do seu pedestal, para que ele notasse e visse o quanto igual a todos ele era. Era necessário que ele se visse sem aquela armadura e sem aquele poderio. Era necessário que ele entendesse que ele era dependente de Deus para ser curado. Foram necessários vários mergulhos de Naamã, para que cada mergulho, na minha opinião, ele cada vez mais entendesse o quão pequeno ele é diante de Deus e o quão igual ele era diante de todos. Que ele só tinha aquele poder, um poder terreno, mas que quando vem do poder celestial não há nada que mantenha o seu poder, o seu poderio, o seu status, não há nada disso. Você não consegue manter o seu status, você não consegue manter a sua posição social se Deus não quiser ela para você. Foi necessário que Naamã desse vários mergulhos para que ele entendesse a sua real realidade. Eu não sei quantos mergulhos Deus já precisou fazer com que você mergulhasse, com que você fizesse. Eu não sei mais quantas experiências você teve e mesmo assim você não se curvou ainda diante de Deus. Mas eu te convido que você mergulhe quantas vezes forem necessárias para a sua conversão diária, para que você se sinta e se veja um filho de Deus. O quanto você precisa realmente tirar essa sua capa de juiz, de engenheiro, de médico, de militar. Você precisa tirar essa sua armadura, como Naamã precisou tirar a armadura dele para que ele pudesse ver a sua própria lepra, os seus próprios pecados, as suas próprias falhas. Ele foi mergulhado e retirado da água 7 vezes para ele poder se lavar. Para ele poder entender e ver nele que quanto mais ele mergulhava, ele mais se entregava a Deus, e cada vez que ele saía daquela água e mergulhava de novo, ele estava um pouco mais curado. Quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus e saímos dela, quanto mais nós vamos às águas mais profundas de Deus e saímos dela, mais curado espiritualmente nós somos, nascidos de novo. Como Jesus disse a Nicodemos, é necessário que se nasça de novo, é necessário que mergulhemos cada vez mais nas águas mais profundas de Deus, como ele disse a Ezequiel, porque quanto mais profundo e mais mergulhamos na palavra de Deus, mais as nossas lepras, os nossos pecados, as nossas falhas, elas são curadas. Quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, mais próximos nós estamos da nossa santificação. Marta disse para Jesus com a morte de Lázaro: Jesus, valeu, muito obrigado, mas agora é tarde, você demorou demais, ele já morreu e está fedendo. Já fede, Jesus, deixa isso para lá. Você não chegou a tempo. Ai, que dor, né? Dizer para Jesus que ele não chegou a tempo. E Jesus disse para Marta: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Nunca diga que Jesus não chegou a tempo na sua vida. Nunca diga que Jesus chegou tarde demais. Nunca diga que Jesus poderia ter chegado antes. Não há hora, não é a tua hora certa que é a hora certa de Jesus. Você pode ter certeza que Jesus chegou, está chegando, vai chegar na hora certa, na tua vida, em todos os momentos. Em qualquer coisa que você esteja passando, você diz: Jesus, você está atrasado, por que você ainda não chegou? Não diz isso para ele não, que Lázaro realmente já fedia, já estava em decomposição, mas ele disse: Lázaro, levanta, e Lázaro levantou totalmente restaurado. E por isso Jesus disse para Marta: é necessário que você creia para que você veja a glória de Deus sobre a tua vida, Marta. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, minha família de Deus, é necessário que você creia para que você veja a glória de Deus na tua vida. Esse centurião, ele creu, e antes dele chegar em casa, o filho dele já estava curado, porque ele confiou. Então eu te digo, a procura do centurião até Jesus era uma fé trôpega. Ele foi até Jesus para procurar milagre, para procurar cura, mas essas aflições, elas muitas vezes nos levam até Jesus mesmo. Muitas vezes vamos até Jesus pela dor e não pelo amor. Mas elas também nos dão maturidade espiritual. E com a maturidade espiritual a gente aprende a confiar em Jesus, assim como ele confiou. E ele foi voltando para casa. E ele nem precisou chegar lá para que a boa notícia chegasse até ele, né? A boa notícia já tinha chegado lá antes dele chegar. E era um centurião, devia ter preparo físico. Por mais rápido que ele tenha conseguido andar, porque ele queria então ver se aquilo que Jesus disse realmente ia se realizar. Por mais que ele tenha corrido, Jesus chegou lá muito antes dele. As pessoas chegaram até ele no meio do caminho para dizer que o filho dele já estava curado. Quando Deus libera a palavra é instantâneo, gente. Bom, e aí depois que ele confiou e ele partiu e ele viu que
ele pode confiar na palavra de Deus, mesmo que à distância. E eu quero então fazer uma oração com você e usar toda essa reflexão para orar sobre a tua vida, sobre a minha vida também. E antes eu quero te contar um testemunho. Eu tenho uma grande amiga, uma grande querida no meu coração, um presente de Deus na minha vida, em que ela tem um problema pulmonar e ela estava correndo em hospitais públicos para poder tratar o pulmão e não estava conseguindo nenhum lugar. Cada lugar que manda, cada remédio novo, estava já com um acúmulo de medicação enorme, cada hora em um hospital, cada hora um médico diferente. Você sabe que ela teve um brutal infarto. Tinha problema nenhum, nunca detectaram nenhum problema no coração, o problema dela era pulmonar. Ela teve um brutal infarto, semana passada. Mas ela se salvou. O médico disse que era muito sério, muito importante o infarto que ela teve. E aí ela foi transferida para um outro hospital público. Nesse hospital público conseguiram fazer o cateterismo e salvaram a vida dela. Eu estive lá visitando ela me mostrou os braços cheios de marcas roxas, de toda furada, de tanta coisa. Ela, olha, mas o médico falou que eu vou passar uma pomada e vai melhorar. Muito roxa, de tantos acessos na veia. E eu disse para ela, Nair, não se incomoda com isso não. Essas manchas roxas são as manchas da salvação. Jesus te salvou, você está aqui viva. Mas você sabe que ela foi então encaminhada para esse hospital público por causa de um infarto, de um problema de coração que nunca ninguém soube que ela tinha. Como eu te disse, ela tinha um problema pulmonar. E nessa transferência para fazer esse cateterismo, e foi feito, não é que ela foi parar num hospital escola que é especializado em coração e doenças do pulmão. Ela nunca tinha estado lá. Ela estava rodando tantos hospitais para poder curar o pulmão. Mas o infarto do coração levou ela ao lugar que ela precisava chegar para poder tratar adequadamente o pulmão. Então, os desígnios de Deus, o agir de Deus sobre as nossas vidas, só Ele entende. Não queira entender a Deus. Nem tudo que Ele faz é para que a gente entenda, mas tudo é para que a gente confie e cresça na obediência e na dependência de Deus. Aceite, entregue, aguarde e confie. E eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, por todos esses estudos que fizemos aqui, todas essas reflexões que você trouxe para a nossa vida, não só para a minha vida, mas para a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão agora aqui vendo esse vídeo com a gente. Em tempo que for, Senhor, eu peço ao Senhor que vá até a família de cada um. Leve a cura necessária na família e na casa de cada um. Pai, assim como você levou a cura, Senhor, para a família desse centurião. Você curando o filho desse centurião, você mexeu no coração dele. E através da fé desse centurião, da cura do filho do centurião, o Senhor converteu toda essa família a você. Pai, em nome de Jesus, eu te rogo e te peço que cada um que esteja aqui seja o profeta da sua casa. Que cada um que esteja aqui, Pai, entenda que a fé, ela é contagiante, Senhor. Que a fé de cada um de nós contagie cada vez mais aqueles que estão ao nosso redor. Não só na nossa família, mas no nosso trabalho, nos nossos caminhos, aonde quer que a gente vá. Senhor, em nome de Jesus, por essa luz desse dia, por esse céu que eu vejo agora, por essas plantas que estão aqui na minha frente, nos meus olhos, por toda a tua criação, que os meus olhos conseguem agora, nesse momento, contemplar, que nós possamos contemplar espiritualmente cada vez mais o teu poder e a tua autoridade. Que possamos aprender, Pai, contigo, a te entregar cada vez mais sobre o teu poder e a tua autoridade às nossas vidas, os nossos filhos, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe. Os meus já estão recolhidos com o Senhor. Mas, Pai, que cada um de nós possamos orar por todos os nossos familiares, por toda a nossa casa. Que a tua paz, Senhor, a tua fé, Senhor, a tua autoridade, o teu poder reine absolutamente na nossa família. Sabemos e queremos confiar cada vez mais que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Senhor, leva a tua paz, a tua graça, a tua cura. Jesus esteja presente em cada lar de cada pessoa que esteja acompanhando, assistindo essa oração. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço por cada vida, por cada família, por cada casa. Como te oro e te agradeço pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Entregamos e consagramos as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fica com Deus, fica com essa oração, que Deus fortaleça cada vez mais a tua e a minha fé. E domingo que vem eu te espero aqui, ou a qualquer momento que você dê um play nesse canal do YouTube e no próximo vídeo que nós vamos fazer, domingo que vem, o episódio 18. Eu amo você em Cristo Jesus, fica com toda a paz de Cristo na tua vida e até domingo que vem.